caçador de cachorro de noite, se ele chegar a falar um dia para mim que nunca viu nada da noite, ele não sabe o que é a caçada de cachorro. É tão forte você vê ele naquela posição ali. É aí onde acontece assombração. Às vezes a pessoa disse que viu fulano de tal, mas é porque ele duvidou, ele não respeitou. Uma coisa assim que o senhor aprendeu a fazer quando estava caçando, quando iniciou a caçar algum mistério, alguma coisa assim, alguma ciência, que antes o senhor nem sabia que podia existir e depois começou a fazer depois de caçado, alguém passou essa informação para o senhor? Já, Assim? sim, sempre os caçadores mais velhos na época que eu caçava com eles sempre me diziam que o mato ele tem seus segredos. E quando a gente ia caçar, a gente se defendia. Em primeiro lugar, você sabia fazer em casa para você entrar no mato. Era como se fosse você tivesse uma reza para você, pedir uma proteção divina para você ir para o mato. E sempre a gente respeita isso aí. E ainda hoje a gente faz essa mesma forma aí. Mas sempre os mais velhos dizendo que tinha. Então se você vai caçar, muitas vezes os cachorros não acoam nada e muitas vezes você diz que é seus cachorros que não presta, mas não é. Talvez seja até o próprio segredo da noite. Então isso aí existe seus mistérios. O cara não vem a pensar que ele é caçador, o caçador de cachorro de noite. Se ele chegar a falar um dia para mim que nunca viu nada da noite, ele não sabe o que é a caçada de cachorro. Porque tem toda a versão. E o caçador tem que aprender a separar qual é a versão da noite. Porque a gente não está vendo. Os cachorros estão correndo atrás, os cachorros veem e os cachorros sabem. Mas a gente não vê. E muitas vezes a pessoa diz, é o caipora. E talvez não seja o caipora. Porque o caipora não anda se mostrando na rua para o caçador. O caipora ele só se apresenta para o caçador se ser uma noite que seja imprópria. Porque se ele se apresentar naquela região que ele vai para lá, naquela noite os cachorros não acoam nada. Por quê? Porque ele não permite você caçar naquela noite. Isso é a única diferença que tem. Mas se você respeitar esse lado dele aí, você pode ir para outra região, sendo no mesmo pontal, mas se você mudar de região, os cachorros ainda acoam do mesmo jeitinho ainda. Mas se você birrar para aquele lado que você estava caçando e você dizer que aquilo ali não existe, muitas vezes você vai sofrer consequência que você não vai acreditar. Porque existe. Porque isso aí já aconteceu muito eu andando no mato. Mas eu sempre respeito, eu sei a hora de andar e eu não... Esse lado aí eu respeito a pessoa chegar e dizer foi os meus cachorros correram atrás de um bicho corredor, é o caçador. Não. Bicho corredor não é só o caçador, não. Ali ele transforma aquele vivente ali em qualquer uma caça que os cachorros vejam. A caça e veja ele. E que muitas vezes, muitos caçadores não veem porque ele não pode ver, ele não permite ver ele. Mas tem caçador dos mais velhos das antigas que não só via, como conversava com ele. Porque nem todo mundo ele é próprio para ser ensinado esse tipo de reza, esse tipo de movimento da noite. Nem todos, porque eles são impróprios. Porque talvez ele não resista. Porque eu não posso contar porque nunca aconteceu comigo. O que aconteceu eu caçando de cachorro, eu vi o movimento. Eu só fazia ouvir o movimento, mas eu não vi o movimento. Eu ouvia. E quando meus cachorros corriam, eu já sabia o que era. Porque eu aprendi daquela forma. Então eu respeitava. E nunca aconteceu nada diferente comigo. Nunca me assombrei no mato. Só por causa disso aí, porque eu respeito. Porque você tem que saber separar, né? O caçador, o rei das caças, com você que está caçando, ou você esteja casando com outro amigo. Aí você tem que chegar e conversar para eles. Olha, a gente vai parar, a gente vai sair daqui, a gente vai dar um tempo em tal local. E a partir que você dá aquele tempo em tal local, tudo volta ao normal. Porque ali simplesmente é para experimentar o dono dos cachorros, não é os cachorros não. É para experimentar o dono dos cachorros. Porque muitas vezes o dono dos cachorros usa uma palavra de má fé, de mau jeito. E quem vai pagar é os cachorros. Até mesmo talvez ele pode dizer uma palavra que a gente sabe que no mato, você indo caçar de cachorro, sempre pode dizer uma palavra sem fé. Você não pode falar. Porque tudo vai lhe atrair. Aí muitas vezes você vai caçar e diz, os cachorros estão desmantelados, ou eu estou desmantelado, não está dando certo. Mas não é isso aí não. Muitas vezes é você que cria aquela situação. E aí você vai dizer que é até seus cachorros, e não é.
Simplesmente é o rei das caças que faz aquele movimento para ali experimentar como é a sua ação e a sua reação naquele momento ali. E graças a Deus eu respeitei isso aí. Nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo, porque eu respeito esse local deles aí. Você estando no mato, principalmente você caçando sozinho de cachorro, você tem que parar, dar seu tempo e escutar para onde é que estão seus cachorros, para você poder entrar. Porque muitas vezes, um estalado de um garrancho, você se assusta. Porque para começar, o medroso em si não é para ir para o mato, porque talvez ele tenha medo até da própria sombra dele. Se um preá correr, ele se espanta, ele grita. Então, para andar no mato é que seja a pessoa que tem coragem. Coragem não é chegar e dizer que é melhor do que ninguém, não. É o gostar de você respeitar. E você gostou, você mora no mato, você gostou do mato, você respeitou o mato, você tem coragem para caçar a noite todinha, você não vê nada esquisito naquela noite ali. Você não vê nada estranho. Porque você vai só com a intuição de caçar. Você vai com a fé que você tem, os seus cachorros, jura que vai caçar. Não acontece nada. Mas se brincar pelo outro lado, ele vai ver coisas que ele pode se assustar. E se ele chegar a contar para alguém, para outro colega, o colega vai duvidar. Porque que nunca aconteceu com ele, porque ele só pensa do lado ruim. É por isso que muitas vezes a pessoa vê isso aí. Ter teimar, a teimação. Né? Teimar, né? Tem muita espera, que já era de um esperador. O esperador tava só esperando naquela espera. Aí, pode fulano de tal, não tem muito isso. E aí, quando a pessoa morre, fica aquela coisa. Aí tem muito cara que não respeita também esse Certeza. Certeza, isso aí é a lembrança que fica daquela pessoa, porque todos nós que moramos numa região, quem caçar com um amigo e um partir primeiro do que o outro, ele vai ficar naquela lembrança. Se ele passar naquele local, ele diz, ó, essa espera aqui esperou fulano de tal. Essa espera aqui esperou com o pai de fulano de tal, seu fulano de tal. E aí a gente respeita. Porque se você for fazer tudo ao contrário, você não espera ali. Sabendo que você conheceu a pessoa que esperou ali, seja seu amigo, mas você não espera. Porque vai ter um movimento ali estranho que você nunca viu e você vai ver. É simplesmente porque você nunca acreditou. Me faltou com respeito também. Né? Falta com respeito, você faltar com respeito àquela pessoa. E você faltar com respeito, você vai ver coisa diferente. Porque você não respeitou. Porque a gente tem que respeitar a pessoa que parte. A partir da hora que passou, não está aqui para se defender, você tem que respeitar. Aí você vai tirar uma brincadeira com uma pessoa que era seu amigo depois que partiu. E você está no mato. Talvez você vá lembrar. Então aquela lembrança forte é que faz você se assombrar. Porque você está na lembrança. E talvez quando você olhar pela lembrança da gente ser tão forte, você vê ele naquela posição ali. É aí onde acontece a assombração. Às vezes a pessoa disse que viu fulano de tal. Mas é porque ele duvidou. Ele não respeitou. E ele respeitar em si, ele não vai ver nada. Agora, se ele duvidou, ele vai ver coisa diferente. Então é onde eu digo que a pessoa tem que respeitar aquilo ali. Se ele não respeitou aquilo ali, ele vai ver coisa que ele vai duvidar. Se quiser ver mais vídeos como esse, clica nos vídeos que estão aparecendo.